Olá, viva para todos, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais um Viana, Cidade Europeia do Desporto, o programa que acontece à sexta-feira, sempre depois das 21 horas, aqui na Rádio Geice FM e também nas redes sociais, mais concretamente no Facebook. Damos destaque às coletividades de Viana do Castelo e não só, também às suas personalidades. Hoje vamos destacar, uma vez mais, o Sport Clube Vianense. E uma vez mais, porquê? Porque o Sport Clube Vianense, como se sabe, subiu à Liga 3. A equipa de Viana do Castelo, no último fim de semana, venceu em Amarante por 3-1. Necessitava apenas de um empate, conseguiu fazer mais do que isso, ganhou e ganhou bem a equipa do Vianense e conseguiu garantir o primeiro lugar, que vai levar a equipa até ao Jamor. Pela primeira vez vai jogar a final do Campeonato de Portugal no estádio do Jamor. A equipa do Sport Clube Vianense que poderá repetir o feito de voltar a ser campeão nacional, já o tinha sido do Nacional da terceira divisão e poderá agora voltar a ser do Campeonato de Portugal. Toda a gente, ou todos os vianenses pelo menos, vão ao Jamor para acompanhar a equipa. Nós vamos fazer o lançamento dessa partida, mas vamos também recordar nesta emissão o título conquistado pelo Sport Clube Vianense a 4 de julho de 1999, quando venceu na Figueira da Foz a equipa do Lusitânia dos Açores por 3-1. Na altura, o Sport Clube Vianense era presidido por Amândio Silva. É precisamente ele que se encontra hoje em estúdio connosco para nos recordar esses grandes momentos históricos vividos pelo Sport Clube Vianense nesse ano então de 99. Sr. Amândio, boa noite. Obrigado pela disponibilidade em estar connosco aqui nos estúdios da Rádio Geice. Não é a primeira vez. Volta aqui aos estúdios da Rádio Geice por uma boa razão, naturalmente, para falar de um amor da sua vida, acredito. Não tenha dúvidas. Sport Clube Vianense. E, com certeza, perguntar-lhe como é que tem vivido estes últimos tempos com esta subida do Vianense e com esta festa que se está a preparar no Estádio Nacional. Olha, eu pensava que o Vianense, depois daquele feito de 1999, que seria difícil repetirmos porque a cidade está um pouco de costas voltadas para o Sport Clube Vianense, propriamente para o futebol. Mas a verdade é que com esta alteração e com este empenho desta direção, da atual direção, tem sido extraordinária, conseguiram implementar uma SAD, que penso que é um elemento fundamental para dar a volta ao acontecimento, e assim aconteceu. Esta época foi uma época que realmente houve transformação total em relação ao futebol esse que de facto é uma bandeira para qualquer localidade onde se encontre. O Vianense não tem tido esse prazer, porque tem andado pelas regionais, o Nacional da terceira divisão, e há uns anos largos atrás na segunda divisão. Inclusive, em 1999, que subimos à segunda divisão como campeões nacionais da terceira e que não nos aguentamos e logo de seguida passamos outra vez para a terceira divisão. Com esta época, porque eu tenho acompanhado o Vianense em quase todas as deslocações e em casa, como é evidente, tenho-me regozijado com a maneira como a rapaziada que representa o clube se tem comportado. Acho que é uma equipe que está bem estruturada, é um ambiente eufórico, é um ambiente que tem arrastado bastante gente que estava também já esquecido do que era o futebol em Viana do Castelo e que tem acorrido ao estádio do Dr. José de Matos. E também em algumas das localidades, as mais próximas, é evidente, de acompanhar a equipe. A equipe tem sido extraordinários, acho que é o 12º elemento que tem contribuído para as vitórias consecutivas que temos alcançado, e acho que agora que estamos a um passo de podermos ser campeões nacionais e a um passo de pôr o Sport Clube Vianense, com 125 anos de existência,
fazendo parte de uma cidade, que é a cidade do desporto de 2023, no estádio do Jamor, afinal a catedral do futebol português. Acho que é uma honra extraordinária só esse simples pormenor de ir disputar a final ao estádio do Jamor, quando foi há 23 anos, não, foi na Figueira da Foz. Eu acho que vale a pena que os vianenses façam um sacrifício e acompanhem a equipe, porque realmente eles merecem e nós também merecemos, porque é uma honra muito grande, ao fim de 125 anos, que o Sport Clube Vianense tenha lugar também ele no Estádio Jamor. Eu estarei presente, aliás, tenho um convite do presidente da SAD Vianense para estar lá no camarote com eles, mas não é isso que a mim me leva lá, porque eu já tinha dito que estaria presente no Vianense, ainda por cima, curiosamente, que é no dia do meu aniversário, de maneira que eu espero poder realmente ter a satisfação incomensurável, porque, como há pouco disse o Pedro Xavier, o Vianense acompanha-me desde os meus 15 anos, 16, passei pela equipe de júniores, passei pelo primeiro time de uma época e meia ou duas, e passei pelo Vianense até hoje, porque mesmo esta direção, que é uma direção extraordinária e que sucedeu a direções aventureiras que deram cabo do clube, e ficou um marco terrível, que foi termos de vender a sede que também pertencia ao Vianense, como pertence o campo de jogos, porque as pessoas que não têm competência nunca se deviam propor a estes lugares. Felizmente apareceu um grupo de jovens que tem feito um meritíssimo trabalho e nós vamos tentar ver se damos mais passos em frente para continuarmos a marcar boa presença num clube tão antigo e tão prestigiado como é o Sport Clube Vianense. Já agora, e vamos ter a ocasião de falar, obviamente, sobre este momento atual e sobre aquilo que pode ser o futuro do clube, mas aproveitando, digamos, a presença do Sr. Armando Silva aqui nesta conversa sobre o Vianense, e recordando que é uma pessoa com um passado muito largo dedicado ao clube, mas eu iria voltar, digamos, àqueles momentos mais conturbados que marcaram a sua, digamos, a entrada no Vianense, sobretudo naquela fase em que o Vianense é campeão e já anteriormente, porque a direção liderada por si naquela altura apanhou já o clube numa fase bastante difícil. Recordo que o clube, na altura, passava por uma grave crise diretiva, sucederam-se as Assembleias Gerais. Recordo que o clube, na época em que esta direção, ou naquela altura a direção entrou, o clube iniciou inclusive o campeonato praticamente com os júniores a jogar, com a equipa comandada pelo Passinhos, e depois entrou o Rogério Gonçalves, e é ele que comanda a equipa. O Vianense até 10ª divisão naquele famoso play-off e naquela vigarice, como se chamou, entre o Guarda e o Machico, e é depois no ano a seguir que o Vianense é campeão. Qual é, digamos, a recordação que tem desses momentos, que foram momentos difíceis na vida do clube? Antes de mais, queria dizer-lhe que realmente o Mário está a lembrar um período muito grave para o clube. Acho que houve mais ou menos, não posso agora garantir, 15 Assembleias Gerais para arranjar uma direção. E não sei porque as pessoas insistiam muito a ver se eu pegava no clube e tal, não sei o quê. Eu achava que já não estava em idade de me abalançar a esse sacrifício para aqueles que realmente não sentem o clube como eu sinto. E, portanto, acabei mesmo por arranjar um belo grupo de vianenses, e fizemos uma direção que pegámos no clube, já se tinha iniciado o campeonato nacional, acho que era da segunda divisão. A antiga segunda divisão B. Era da segunda divisão B, com o Passinhos como treinador, com a rapaziada dos Júniors,
O Manuel José foi um dos que ficou, que estava agarrado ao Vinense, ficou lá, mas depois até partiu uma perna e acabou também por não continuar a dar a colaboração. E nós até à quinta jornada, ou quarta, claro, éramos o bombo da festa. Mas, entretanto, procurei conversar com o Rogério Gonçalves, e ele quase, a meio da época, assumiu o comando do Vianense. Assumiu, ainda contratou jogadores disponíveis, que eram poucos, naturalmente, porque a época já ia avançada, e fez uma segunda volta que foi a equipe mais pontuada da segunda divisão, curiosamente. Mas não chegou. Ficámos em antepenúltimo e tivemos de acamaradar realmente com duas equipes cujos dirigentes não eram gente para estar no futebol. Aliás, este país está sujeito a vigarices de todo o género, e no futebol ali foi realmente escandaloso quando o Machico e o Desportivo da Guarda fizeram o torneio de apuramento, que dos três só ficava um ficavam dois, desculpa, descia um. Fizeram um acordo entre eles para arranjarem um resultado, porque o Vianense é o que jogava em último. Aliás, isto também foi uma deficiência da própria Federação, que nunca deu grande atenção às camadas inferiores, às associações e federações e clubes. Eu fartei-me de lutar contra isso. Recordo-me que tinha sido, por diversas vezes, dirigente das camadas mais jovens, e eu via de manhã, os jogos eram de manhã e que tinham que jogar em terreno que era empedrado, tomar banho de água fria e tal, e nessa altura já a Federação se fazia representar com grande opulência, o que me parece que é correto, porque nós de facto devemos marcar bem a nossa posição, mas não esquecendo nem deitando para o canto aqueles que são, digamos, que a essência do futebol, que são os clubes pequenos, onde se vão buscar os miúdos com 14, 12 anos e depois fazem-se craques. O Vianense teve essa preocupação realmente de disputar a segunda divisão na altura em que realmente subimos e fomos campeões, e não teve... Eu não sei se devo confessar este pormenor. Nós, a direção que foi campeã nacional, deveríamos aguentar mais uma época, mais um período, porque fazíamos a consistência da equipe que tinha sido campeã. Aconteceram duas coisas curiosas. Uma era que eu já não queria continuar, e a outra é que o Varzim veio pedir para nós cedermos o Rogério Gonçalves para o Varzim. E o Rogério pôs-me a questão de que ia ganhar 5 ou 6 vezes mais. Nós não tínhamos firmado nenhum contrato, era palavra contra palavra, portanto não havia nenhum contrato, e eu disse: Rogério, isso não pode ser, pai, e tal. Lá tentei argumentar que o Vianense precisava dele, mas eu também pensava que ele ia realmente oferir de uma situação extremamente vantajosa, e acabou por me dizer que na semana seguinte procurou-me outra vez e pôs-me a questão que já lhe davam mais 200 contos, além dos 1000, parece que eram 1000 que lhe davam, e eu, como tudo na vida, acho que não devemos cortar as pernas a ninguém. É claro que se fosse hoje, teria pensado se nós não deveríamos ter direito a um prémio. É claro que não tínhamos base legal para o exigir na medida em que não tínhamos contrato, mas penso que a palavra do Rogério é a minha palavra, porque sempre me empenhei na minha palavra. Talvez ultrapassássemos isso, mas eu quis facilitar a vida ao Rogério, porque o Rogério tinha-nos dado um título de campeão, não era por mais nenhuma razão especial, e acabou por se ir embora.
veio o Carlos Alberto, começou a corda, Carlos Alberto. e foi o próprio Rogério que disse que ele tinha condições, era simpático e tal, tinha estado no Valenciano, mas faltava-lhe pulso, porque o Rogério era um homem de pulso, porque eu penso que os jogos de futebol, ainda hoje, a qualquer nível, não se ganham nas 4 linhas. Complementam-se nas 4 linhas, mas ganham-se no balneário. No balneário, com uma equipe coesa, com responsabilidade, sem chicote, mas com obediência geral e tal. E o Carlos Alberto não demonstrou essas condições, como muitos bons treinadores que podem ter umas boas táticas, mas quando andam aquelas as quesilhas no balneário é sempre difícil. De maneira que voltámos à posição de sobe e desce, e tem sido esta. Já agora, ainda nessa altura, eu recordo que nessa liguilha, nós, na altura, o Viana jogou com o Guarda em Aveiro, no Mário Duarte, empatámos 2-2, depois em Sacavém com o Machico empatámos 0-0, e depois no tal último jogo em São João da Madeira houve o tal empate a 3 bolas, num jogo que foi de facto escandaloso, que eu tive a ocasião de acompanhar e que permitiu que o Guarda e o Machico ficassem no campeonato e o Viana se tivesse descido. E de facto houve muita gente de Viana que foi a São João da Madeira ver esse jogo, até o próprio plantel, a direção, digamos assim, e depois houve de facto uma clara revolta. O Viana na altura tentou, por vários meios, junto da Federação, tentar, digamos, acionar alguns mecanismos. Ainda hoje não houve, digamos assim, uma resposta muito clara por parte da Federação em relação àquilo que aconteceu nessa altura. Mas eu vou-lhe dizer, Mário, que tomámos todas as iniciativas que seriam possíveis para tentar, enfim, desmontar essa habilidade que eles fizeram. E eu próprio fiz uma queixa na judiciária, fui ouvido por uns agentes da judiciária aqui e em Braga. Pediram-me para lá ir e tal. Disseram que sim, senhora, que iam ver, porque realmente havia indícios de que havia uma situação de falta de transparência, e acabaram por me informar que faltava matéria. Eles sabiam que houve vagarice, porque se vira. Até porque estava nesse jogo estava um elemento, a título particular, que era vice-presidente da Federação. Não me recordo agora o nome dele. E ele próprio ficou revoltado com a situação. Não adianta muito. Entretanto, fui a Lisboa falar com a Federação, com o senhor Madeil, que era ele o presidente na altura, que sim senhor, que se iam desenvolver todos os esforços para que se pusesse a limpo essa situação, mas eu acho que houve muitas movimentações na sombra para isso. Eu quero dizer-vos, faço hoje esta confissão, que nessa altura eu tive muitas noites que não me deitava, sentava-me ao lado do telefone de casa, porque sobretudo da Guarda, não era de Machico, me telefonavam de noite a ameaçar-me de morte, e eu tinha receio que a minha mulher fosse apanhar o telefone, e ficava em pânico, como é evidente, de maneira que eu estava ali para desligar logo o telefone. E isto foi durante 2 semanas ali, o telefone às 2 da manhã, e eu estava sempre ali de serviço ao telefone. E depois, qual não é o meu espanto, que vejo no jornal que o senhor da Guarda, devia ser o presidente, que tinha posto um processo contra mim porque eu ameacei de morte. Quer dizer, aquilo que eles me estavam a fazer a mim, através de telefonemas, que, enfim, alertavam, porque a minha mulher nunca andou metida nestas questões, ficava doente com isso. Para mim, eu achava que eram conversas, de café. Mas a verdade é que não queria que aquilo passasse daquela situação. E passei um mau bocado, um péssimo bocado. Depois apareceu lá essa ameaça no jornal, acho que foi no Notícias, a dizer que os senhores da Associação, presidente da direção da Guarda, que apresentou, ou que ia apresentar uma queixa contra o presidente do Vianense, porque
tinha ameaçado de morte e não sei quanto. Ora, eu não entro nesses esquemas, nunca entrei, nem nunca entrarei. De maneira que foi, de facto, um período muitíssimo negro para mim. Suportei-o sozinho, os meus colegas de direção, possivelmente, nem coisa. Eu nem sequer lhes comunicava essa história das ameaças, porque não valia a pena. Eu tenho que aguentar, e aguentava eu, e pronto. Já agora o técnico do guarda era o Artur Ferreira? É? O técnico do guarda era Artur Ferreira, um ex-central do Boa Vista, e o técnico do Machica era o José Muniz também. Exatamente. Um homem tem boa memória. Exatamente. E só para completar esta fase, também nessa altura, essa revolta que aconteceu por parte dos vianenses de uma forma geral e da direção, acabou por transformar também, digamos, ou por resultar, digamos, numa aposta forte do Vianense em regressar ao campeonato, e é no ano a seguir em que o Vianense é campeão nacional. Exatamente. Acabou por, de alguma forma, essa aposta deu resultado, porque o clube subiu divisão, foi campeão nacional, e, portanto, acabou por, de alguma forma, fazer-se justiça, mas não da forma Como acabei de dizer, nós, nessa época em que chamámos o Rogério a meio da época, tínhamos uma equipe depois que ele ainda foi buscar sobretudo, jogadores de força, não de jeito nem de habilidades, mas de força, de querer, de presença e tal. E foi quando nós fizemos mais pontos na segunda volta do que qualquer das equipas, que foi o Esposende quem subiu nessa altura. E, portanto, essa equipe ficou realmente com uma boa construção. E eu, então, combinei com o Rogério, reunimos-nos os dois, eu tinha um escritório ali junto do jardim, era lá que ele me ia pôr as questões, e depois a questão que, pronto, vamos manter esta equipe, reforça-se com 2 ou 3 jogadores e vamos para a nova época, e foi exatamente isso. Fomos para a nova época e fomos campeões com a equipe base da terceira divisão, que descemos lá com a história do torneio de apuramento. Sr. Armando, olhando agora para coisas boas, o Vianense é campeão nacional. Como é que viveu esse dia histórico, a 4 de julho, quando a equipa foi à Figueira da Foz? Bem, eu antes de mais queria dizer que, eu não posso sequer agora descrever-vos o que eu senti, porque eu vivi o Vianense muito por dentro e muito intensamente. E depois eu sou uma pessoa um bocado vulnerável, tinha dificuldade até em encarar aquela altura em que nós fomos campeões. Foi uma festa muito grande que se fez, foi muitíssima gente à Figueira, foi muita gente. O Mário estava lá, recordo-me que eu emocionei-me, fiquei um bocado coisa e tal, e ele, não sei de onde é que estava a vir, tinha a direção está a levar o presidente para fora do estádio e tal, não sei o quê, porque realmente aquilo foi extraordinário. Estava lá o vice-presidente da Federação Portuguesa de Futebol, um tal Amândio qualquer coisa, que era de Setúbal. Amândio Carvalho também, já faleceu também. Eu não o cumprimentei sequer, porque eu acho que o Vianense não tinha que estar a cumprimentar uma federação que não nos defendeu, apesar de ele dizer, nós vamos fazer um inquérito e vamos tirar as leis, porque consta, temos elementos, então, não sei quantos e tal. E não fizeram nada, quer dizer, se fizeram foi a fazer de conta, e eu não gosto de que se faça de conta. Ou fazemos ou não fazemos. E o Vianense acabou por ser vítima. Na altura, cerca de 3 mil pessoas terão ido à Figueira. Talvez. Números redondos. E depois... E a festa aqui na praça foi uma coisa incrível. Não é? Eu queria dizer-lhes que nós usámos um coreto de música que lá estava, de uma banda de música, e subimos lá para cima. Aliás, estão aí as fotografias. Temos aí algumas fotografias que o Sr. Armando fez questão de trazer. E a praça estava completamente cheia, mas cheia como um ovo. E aquela rua da Misericórdia, lá onde é a Misericórdia, estava também cheia até meio, enquanto se visse o coisa. A outra rua dali também cheia foram milhares de pessoas que foram lá
para receber o Sport Clube Vianense. Ficou surpreendido nessa altura com essa, digamos, adesão que as pessoas tiveram? Eu não fiquei propriamente surpreendido, Mário, porque sentiu-se naquela semana, isto é como eu agora vou ao Jamor, e eu só penso que nós vamos ganhar e, portanto, já estou mais calmo. Não, penso que vai lá muita gente, ainda ontem vi, ou hoje, aqui, que o Defensor Moura também lá vai, não sei se é por convite, se é ele que por iniciativa própria, não é que seja importante que seja ele ou não. Era o Presidente da Câmara. Foi o Presidente da Câmara. Ele está aí também com a taça. Aqui está numa fotografia que eu estou a mostrar agora. De maneira que eu, surpresa, fiquei pelo número extraordinário de pessoas que lá estavam. Pessoas que não tinham nada a ver com o futebol. Bem, aqui nota-se um pouco, mas há uma fotografia que eu tenho, eram as que estavam à mão, que apanha até lá ao fundo. Exato. Tudo cheio de gente, tudo cheio de gente. De maneira que foi uma satisfação grande que a cidade tivesse correspondido. E foi mal que nós não tivéssemos aproveitado esta oportunidade para dar o impulso. Portanto, é isso que eu espero que agora façam. Mas na altura pensou-se exatamente isso, que aquele fosse o momento para o clube, digamos, poder dar um salto um pouco maior. Isso não acabou, ou melhor, acabou por não acontecer, digamos... Resulta um bocadinho também, é evidente, porque depois a equipa, na época a seguir, acabou por não corresponder em termos desportivos e desce, e portanto perdeu-se ali uma oportunidade, se calhar, muito importante. Mas eu quero dizer-lhe, Mário, alavancar aquilo que tinha sido conseguido com o título. Eu nunca, enquanto fui presidente do clube, 3 vezes, eu nunca dei um passo maior que a perna. Isto quero eu dizer, nunca tivemos vencimentos em atraso. O que era raro, a malta gostava de vir jogar ao Vianense, porque nós fazíamos peditório de porta a porta quase. Eu recordo-me que o Longarito, já morreu, o Longarito filho, disse, lá vem o presidente pedindo, porque quando precisávamos lá íamos dar 200 contos, eu cheguei a quem me desse 1000 contos, ali na Rua da Bandeira, um empresário local, e, portanto, tínhamos essa possibilidade. Para mais altos voos, nós precisávamos ter isso com consistência e não com este esforço que fazíamos. Eu e o Fernando Guimarães. O Fernando Guimarães tinha, assim, tinha e tem bastante projeção na cidade, e nós os dois é que fazíamos esses pedidos. Tive receio também que se dávamos passos... Eu também estava muito cansado, porque também apanhei o centenário do clube. E fui eu quem agarrou aquilo. E fizemos um ano inteiro de festejos muito importantes. Não sei se recordam disso. Fizemos até a banda da GNR cá veio, cá a Viana. De maneira que era muita coisa, pá. E eu ainda por cima não largava o banco. Eu fazia isto tudo fora de horas normais e, portanto, não tinha assim a grande capacidade para. Também há sempre, não vou fazer nenhum reparo aos meus colegas de direção, mas também há sempre quem faça parte das direções e que só dá o nome, não, pouco faz. De qualquer forma, também nessa altura, e durante, digamos, esse percurso, porque o Sr. Amádio durante muitos anos esteve ligado à direção e foi presidente do clube, eu recordo-me de alguns nomes, digamos, importantes que passaram aqui por Viana, e há um nome que eu não deixo de falar nele, porque foi uma pessoa que eu tive a ocasião de conhecer e de falar com ele algumas vezes, que já faleceu, que foi o Joaquim Meirim. Sim, foi. Foi um treinador caro, era um treinador que... Fomos contratá-lo a Póvoa. Fomos contratá-lo à Póvoa e, na altura, ele até estava na moda e, portanto, exatamente, foi um treinador realmente... O Meirim foi uma aposta também, na altura, importante, numa altura em que o Viana estava com algumas dificuldades, até porque foi no ano, salvo erro, em que aparece também o José Ferraz, que ninguém conhecia, que esteve ainda recentemente aqui, num aniversário do clube, penso eu, numa cerimónia. Sim, veio. Mas foram épocas, recordo-me do Ferreirinha também, que um técnico com... Tivemos aqui alguns nomes interessantes, conseguimos trazer cá, ainda fez uma época, até como jogador, e depois dirigente, que foi o doutor
Gomes, que jogava na Académica, que ele era ali de Monção, também era uma figura realmente muito importante. E mesmo como dirigentes, o comandante, eu trabalhei com o comandante do Porto de Viana, e realmente foi um homem extraordinário. Eram tempos diferentes em relação ao que se passa hoje. Completamente. Estamos a falar de épocas diferentes. O futebol hoje é claramente olhado de uma forma diferente. É mais uma indústria. Sim. Há aqui a questão das SADs, Bem, que vieram agora, digamos, dar uma roupagem diferente àquilo que é o futebol. Eu acho que foi um salto qualitativo. É claro que também houve, não sei se continua a haver, mas houve oportunismos com as SADs. Sabe que houve alguns clubes que foram ao ar porque as SADs que apareciam eram constituídos por indivíduos que iam só para o negócio. Porque as SADs não é porque queiram que o Vianense, neste caso, não é? Que o Vianense seja campeão, embora lhes interesse que seja campeão. É porque depois podem realmente fazer negócios com os atletas. Como sabem, o futebol hoje é uma indústria muito pesada, muito importante. De maneira que houve SADs com clubes pequenos, claro que desapareceram e rebentaram com o próprio clube. Mas aqui em Viana, esta direção que ainda está presente, e também me parece que tiveram muita sorte com esta SAD, fizeram uma prospecção muito profunda, fizeram reuniões com os associados, tiraram informações e encontraram de facto um binómio importante, a direção e a SAD. E tanto assim que o resultado está à vista. Porque quando as coisas funcionam em termos de honestidade, né, e de troca de impressões, numa base de que isto é para fazer assim, mas eu estou a pensar que não é nada para fazer assim, é para tirar o que eu puder tirar daqui de imediato. Quer dizer, o negócio de imediato, não. Acho que tivemos muita sorte. A SAD realmente está a comportar-se muitíssimo bem, a direção continua a trabalhar muito bem, distribuíram os pelouros, o futebol de formação pertence à direção do Vianense, o futebol profissional, chamemos assim, que são os séniores e os sub-19, pertencem à SAD, e há um intercâmbio muito simpático, muito transparente entre eles, e portanto o Vianense beneficiou disso. Também teve essa sorte realmente, mas teve essa sorte porque tem uma direção que se tem batido muito por voltar a dar prestígio ao Sport Clube Vianense, porque os senhores sabem que o Vianense passou um mau período antes desta direção, com 2 ou 3 aventureiros ali, vamos acontecer, aparecer não sei quantos, e isso foi realmente complicado. Foi tão complicado que acabámos até por ter de vender Em relação digamos, àquilo que foi esta decisão de avançar para uma SAD no Sport Clube Vianense, e já disse aqui, houve a preocupação da direção em consultar os sócios, em falar com diversas pessoas. O Sr. Amândio, como uma pessoa sempre ligada ao clube e que acompanhou sempre de perto aquilo que foi a gestão do clube, desde o início ficou, digamos, convencido com aquilo que era o projeto que foi apresentado? Eu tinha muito receio, sabe? Eu, na altura funcionava o chamado Conselho Geral, de que eu fazia parte. E eu tinha muito receio, é que a SAD que aparecesse cá fosse uma SAD de aventureiros só à procura do lucro. E de maneira que pusemos algumas dificuldades, embora tínhamos que concordar, conceber que quem é que resolvia isso é quem dirige o clube. Nesta altura era a direção, como é evidente. Mas pusemos algumas reservas e tal. Mas depois começámos a ver que eles também não avançavam, porque este projeto de criar uma SAD já vem de há 3 ou 4 anos com eles, mas já em profundidade, a fazerem contactos, em tirar informações e tal. Lembro-me que apareceu aí um César Boaventura que quis aí entrar com não sei quantos, queria até apresentar uma direção, foi delegado a
a uma votação para eleger uma direção, e eu também fui da outra. A outra, que era a que eu representava, não prestava. Mas o Boaventura era para fazer os tais negócios, como nós sabemos, que ele anda aí envolvido e tal. De maneira que o futebol presta-se muito, porque hoje é uma indústria realmente florescente. É uma indústria que tem... Quem souber movimentar-se dentro dela ganha muito dinheiro, não tínhamos dúvidas. Agora, há gente ingênua, gente que não tem condições e que quer imitar outros clubes que já têm outro patamar. Não pode. Nós temos primeiro que cimentar aquilo que temos e depois irmos fazendo. Mas hoje em dia está convencido que mas hoje estou convencido. É um trabalho positivo e, aliás, muito os resultados parecem... Muito positivo. Eu estou muito, isso mesmo, não é? Estou muito satisfeito. Eu conheci alguns dos elementos da SAD, porque eu, como vos digo, acompanho o Vianense quase a toda a parte, mesmo sendo já com esta idade, gosto de ir acompanhar o Vianense. Ainda no domingo lá estive, no meio daquela malta que foi uma jornada extraordinária, sabe? E já não me lembrava de ver uma jornada com aquele entusiasmo ali em Amarante. De maneira que eu acho que foi realmente um passo altamente positivo. E esperemos que eles continuem na mesma senda, porque se assim for, não tenho dúvidas que o Vianense vai continuar a subir. Sinceramente, eu queria voltar aqui um bocadinho atrás e ao tal dia 4 de julho de 99, quando o Vianense foi campeão na Vieira da Foz. Como é que a direção preparou esse dia? Desde o momento em que saiu de Viana do Castelo? Foram no dia anterior? Foram no próprio dia? Como é que foi isso? Recorda-se ainda? Fomos no próprio dia. Nós fomos no próprio dia. A direção saiu daqui logo de manhã e os atletas também. Eu fui de automóvel, eu e alguns diretores, e a equipe também foi de autocarro, e não fizemos nenhum tratamento especial, porque também não havia dinheiro para essas coisas, mas demos todo o apoio, chamado apoio moral, de estarmos com eles e os envolvermos num ambiente com que eles se sentissem que eram pessoas, eles, jogadores de futebol, que eram pessoas e que estavam ali a ser considerados exatamente como os elementos principais para aquela jornada. Foi uma jornada realmente nesse sentido. Nem houve incentivos extra, quer dizer, ides ter mais um prémio, não sei. Embora depois nós realmente demos um prémio, não era substancial, mas foi um prémio simpático a cada um deles, arranjámos para lá umas verbasitas e tal. Porque nós nunca tínhamos dinheiro. Eu faço parte do Vianense há 60 anos, mas parte ativa. E recordo-me que na primeira direção de que fiz parte, que eu era vogal, nós às vezes reuníamos para quê? Para ver se entre nós, e era uma data de tesos, entre nós arranjarmos dinheiro para no outro dia ir pagar a luz, porque senão cortavam-nos a luz na sede e não tínhamos dinheiro para... E ao estar preocupados com o pagamento da luz e de outras despesas do género, essenciais, descurávamos um bocadinho do futebol. Eu recordo-me que eu, como vogal, acho que tinha 27 anos, quando foi o Lira que me engatou para diretor do Vianense, sem eu fazer parte de lista nenhuma. Eu estava a fazer serão no banco, nessa altura fazíamos serão, e quando saí às 11 horas, um rapaz já morreu, era professor primário, que também depois foi diretor. Ele disse: parabéns, sim, parabéns por quê? É diretor do Vianense. Eu sou o diretor do Vianense. Você é maluco ou quê? Então, a Assembleia acabou agora, e o Lira propôs uma lista, e você também faz parte. Pronto, entrei para o Vianense. No outro dia telefonei: Sr. Lira, então o senhor... mano, sim, não se preocupe e tal, a malta a gente tem que arranjar uma malta.
aquelas tretas. E eu avancei e acompanhei sempre o Vianense nessas situações. Fui o coordenador das obras da sede, fiz parte da comissão do arrelavamento do campo, que foi o primeiro arrelavamento que se fez, eu e o engenheiro, o árbitro, o Calheiros, e mais dois, éramos 4. E em tudo o que o Vianense precisava, eu estava sempre disponível, porque, primeiro, não sei dizer que não, e segundo, era aquele amor que eu tinha, e tenho, amor que tinha e tenho ao Sport Clube Vianense, e, portanto, para mim, o Vianense, em determinada altura, digamos até que foi a minha família, porque prejudiquei bastante a minha família a favor do Sport Clube Vianense. E nem sempre a gente é compreendido nesses esforços demasiados. Mas pronto, hoje estou satisfeito porque o clube porque o clube já esteve mais que uma vez para fechar, exato, sem condições para poder continuar. Mas eu acho que agora com esta lufada de ar fresco, o Vianense tem mais à frente dele mais umas jornadas para se sedimentar e fazer... Em relação àquilo que é, digamos, aquilo que são as estruturas do clube, o Sr. Armando esteve ligado à recuperação da sede, na altura, porque a sede também já estava, ou ali fase em que estava algo deteriorada, digamos assim, e houve um grupo de pessoas que na altura ficaram responsáveis por tentar encontrar ali uma solução para aquele espaço, que agora é da Câmara, mas no fundo está cedido ao Vianense em regime de comodato, mas não deixa de ser um imóvel da Câmara Municipal nesta altura. De qualquer forma, também a questão do estádio, o estádio já há muito tempo que não tem obras, que sabe-se que para o ano na Liga 3 o Vianense vai jogar no estádio Manuela Machado, vai regressar ao Manuela Machado. Custa-lhe ver o clube, o futebol sair ali de cima do estádio Dr. José de Matos? Bem, isto causa sempre alguma nostalgia, mas eu sou uma pessoa que penso que para dar passos seguros no sentido do progresso, e agora quando digo progresso é na generalidade, nós temos que ultrapassar determinados amores que queremos. Eu acho que o estádio Manuela Machado, que curiosamente aquele estádio começou por ser um campo lamacento de lama, e era eu delegado da Direção-Geral dos Esportes, dei o maior subsídio para aquele campo, que era o Nicolau Veríssimo, o presidente lá da Junta. Da Junta da Midel. Sim, dei 60 contos, isto há 30, 40 anos, por aí, ou mais. Ou mais, talvez. Ou mais. De maneira que eu até tenho alguma coisa a ver com até o Nicolau Veríssimo chegou a dizer-me assim, Mário, este estádio, que depois a Câmara tomou conta, e é que fez as obras, claro, com 60 contos pouco se fazia, este campo devia ter o seu nome e não da Manuela, porque você é que foi aquele que nos deu mais dinheiro, porque 60 contos naquela altura era uma verbazita jeitosa, hein? Os meus subsídios eram de 30 contos, 25 contos, assim, umas verbas só para animar. E ali foi isso, portanto, eu também tenho alguma ligação àquele Estado, e quase ninguém sabe, estão a saber agora, porque eu estou-vos a contar este pormenor, porque eu também me parece que não tem a grande importância. A verdade é que custa-me, porque o estádio Dr. José de Matos é um estádio onde o Vianense, onde o Amândio Silva, com as suas limitações de futebolista, jogou, onde lá teve muitas alegrias e muitas tristezas, e custa sempre esta passagem. Mas há que encarar o futuro e, portanto, o Manuela Machado, se for arranjado como deve ser, é realmente um espaço próprio para o Vianense continuar na senda do progresso. Sinceramente, como é que olhou também para a alteração do símbolo do Sport Clube Vianense? Alteração que, ao fim e ao cabo, não é uma grande alteração, até porque este símbolo que está agora nas camisolas do Vianense faz parte do símbolo original do clube.
Quero dizer-lhe, antes de mais nada, que não gostei disso. Acho que o Vianense tem um símbolo atual, bonito, bem concebido, que se identifica com a cidade e com as suas atividades. Desculpem, com a Caravela, nós somos uma cidade do mar, e aquele símbolo, embora interessante, porque é singelo, não havia necessidade de eu ir buscar, nem percebo porque é que fizeram isso, não sei qual foi realmente a justificação. No meu caso pessoal, e é apenas uma opinião pessoal, eu acho que fizeram mal em mudar o símbolo do Sport Clube Vianense. Muito bem, estamos a entrar na reta final deste nosso programa, fica também aqui a opinião de quem sabe e quem ama o Vianense. Vamos ter então agora aí uma grande jornada futebolística. Este fim de semana já, Estádio Jamor. Curiosamente, o Sr. Armando já disse aqui, faz anos nesse dia, vai ter que deixar mais uma vez a família em prol do Vianense, porque vai deslocar-se a Lisboa, espera um dia memorável. Eu vou contar um pormenor que eu não devia, porque isto são questões íntimas, questões de família. Eu tive com muita dificuldade em me poder disponibilizar para ir a Lisboa, porque a minha mulher, a minha filha, sobretudo a que está em Aveiro, que vinham todos para queriam fazer o aniversário do pai, o aniversário, um almoço, se calhar, não sei o que é que eles queriam fazer, e eu ao mesmo tempo tinha o meu filho, que também é diretor do Vianense, a dizer, papá, temos que ir ver a final, tal. Eu sei lá como é que eu vou resolver isso. Mas foi um caso sério, foi resolvido ontem. Então à meia-noite de sábado para domingo, vou pô-los lá todos em casa, por lá um bolito, com uma garrafa de champanhe, bebe-se uma taçazita, cada um vai para a sua coisa, vamos dormir e depois a seguir vou para Lisboa. E pronto, está o assunto resolvido, porque de facto foi uma situação, uma coincidência simpática por um lado, mas de difícil solução por outro. Mas eu, se não fosse ao Jamor, porque vocês já repararam, o Vianense é um clube, em termos desportivos, de pouca evidência. Vai jogar no estádio do Jamor, ao fim de 125 anos. Se todos os vianenses pensassem nisso, assim, eu tenho que ir ver as camisolas do Vianense dentro do estádio do Jamor. É assim que eu penso. De maneira que se eu não fosse, e se não fosse, não ia, pronto, a família também tem de estar primeiro, seria um desgosto muito grande, mas as coisas conciliaram-se, a minha gente compreendeu e eu estarei. Qual é a sua expectativa em termos daquilo que poderá vir a ser a adesão dos vianenses a esta final? Recordo, já disse aqui, na altura na Figueira da Foz terão estado cerca de 3 mil pessoas, pelo menos foram os números que na altura foram, digamos, avançados. Eu sei que é uma deslocação um bocadinho maior. Um bocadinho não, é mais do dobro. É mais do dobro em relação a essa final na Figueira, mas mesmo assim eu sei que estão a ser preparados autocarros, haverá muita gente que irá viajar em carros particulares, naturalmente, mas se lhe pedisse agora assim um número, era capaz de tirar assim um número para... Eu vou-lhe dizer, se não estiverem lá final, pelo menos 2.000 pessoas, digo-lhe que fico decepcionado. Pelo menos, digo isto pelo baixo, porque se as pessoas refletirem, mesmo que não gostem de futebol, gostam da cidade, gostam do Vianense, enquanto símbolo da própria cidade, como é evidente. De maneira que, como digo, pisar o estádio de Jamor, que eu considero a catedral de futebol em Portugal, embora também aquele esteja muito estragado, aquele estádio, acho que as pessoas que vão aderir, até porque proporciona-se, na véspera é feriado, também seria sábado, não tinha problema, e há quem possa fazer uma passeata com a família e no outro dia estar lá. O Presidente Assado, no Cardoso, dizia no domingo, após o jogo e durante a festa, que gostava de ver 15 mil pessoas. Mas isso não é um número difícil de atingir. Não tínhamos,
Se formos lá, as 3.000 que foram há 20 anos, é muito bom. Eu nem sei se atingiremos isso, porque a vida também está difícil e o percurso é longo, não sei quanto é que cobram pelo passe. Eu diria que, pela informação que temos, os bilhetes são baratos, 3 euros para sim, eu não digo as entradas. E penso que os autocarros serão gratuitos. São gratuitos. A informação que temos é que aí já será mais fácil. Então o Nuno já tem alguma razão, não direi 15, mas 10. 10 mil. E aí já eu também emendo o meu número, porque eu não estou muito por dentro disso, porque, claro, eu de autocarro não iria, porque estava fora da questão. Agora, se o entusiasmo para a final, que a final é onde se vai decidir ser campeão, e eu estou convicto que vamos ser campeões. Aliás, eu sou amigo do Almeida, Almeida Henrique, salvo erro, não é? Não, Almeida Antunes. Almeida Antunes, exatamente. Fazia parte de uma direção ou de um movimento que nós fizemos para defender os clubes ditos amadores, que eram da segunda divisão. Não sei se o homem ainda vive. De maneira que eu até fiquei muito contente e vou ver se lhe mando uma notinha. Não sei se vou bater na parede, mas pronto, paciência. Mas acho que realmente que o próprio encontro... São dois históricos, Viana. Exatamente. O Atlético Clube de Portugal é um clube histórico. Muito histórico, mas com muita tradição. Pá. Eu vou-vos dizer uma coisa. Há 30 anos atrás, ou 40, quando o Vianense falhava, diziam-se assim: para o ano é que vai ser? Vêm os irmãos Carneiro do Atlético. Não sei se havia alguns irmãos Carneiro lá no Atlético, em Lisboa, mas era um dito que a malta entre lá. E de maneira que já vem o Atlético, foi sempre um clube com muito prestígio. Mas também, como o Vianense, também sofreu as consequências realmente de, às vezes, dar passos maiores do que a própria perna. E acabou por ali abaixo. E depois há também a festa que se faz, estamos a falar do jogo, mas antes dos jogos, o Estádio Nacional é conhecido sobretudo pelas finais da taça, pelas merendas que se fazem ali, pelos piqueniques com aquela, digamos... O Mário já está a pensar em comer. Não, mas é também o outro lado desta... Simpático, exatamente, porque isso quer dizer que os piqueniques também levam que famílias vão até ao futebol, o que em Portugal não é muito uso. Seria simpático que realmente as famílias fossem ao futebol, o marido, a mulher, os filhos e tal. Mas, primeiro, o nosso comportamento ainda é um bocado selvagem. No futebol é um bocado sério. E depois não há esse hábito. Aliás, aqui em Viana, a malta, quando viu que o Vianense começou a cair, desinteressou-se completamente do clube. O Vianense tinha uma média de 200 pessoas a ver os jogos. Exatamente. O mais recentemente estava lá, o Pedro sabe que estava lá, que ia lá. E eu via aquilo com uma tristeza bestial, mas o que é que havíamos de fazer? Na altura em que foi presidente, recordo, havia, naqueles anos, houve ali épocas em que o futebol, havia muita gente a ir ao futebol. Ui. E depois houve a tal quebra, mas naquela altura havia muita gente a ir ao futebol. Muita. Esta quebra foi para aí de há 15 anos, esta parte. Agora, deu a volta. Agora que passamos esta fase, o Vianense tem tido lá umas assistências muito simpáticas. Mas também é de borla, em casa e tal. Mas a verdade é que realmente o futebol está a voltar para muita gente que se tinha esquecido que existe futebol em Viana do Castelo, que possam fazer parte das suas distrações. Aliás, eu recordo-me em Amarante, pelas minhas contas, deverão ter estado talvez cerca de 4.000 pessoas a ver aquele jogo em Amarante. Tínhamos tido aqui com a Orosa talvez 1.500 pessoas no estádio, que é um número interessante, tendo em conta aquilo que era o passado mais recente. Temos que comparar com isso. Mas aquilo que tem sido muitas vezes, digamos, o discurso da SAD, e nomeadamente do seu presidente, o Nuno Cardoso, é que ele queria ver muita mais gente ainda no estádio. Essa mensagem ainda não passou completamente, digo eu. E não é fácil passar.
não é fácil passar, porque eu compreendo o Nuno Cardoso, que aliás até tenho que lhe agradecer, ele fez, através do meu filho, diretor do Vianense, para me convidar para ir lá para o camarote deles, VIP, agora no domingo. E é uma situação que eu já publicamente lhe agradeço, porque reconhece que o Vianense tem história, e a história a que eu estou agarrado é a sermos campeões. Já não somos virgens. Se formos campeões domingo, que eu espero que sim, já 2 vezes campeões já não é nada mau. Agora, seria bonito era fôssemos campeões da primeira divisão ou menos da segunda. Aí já é mais complicado, mas vamos ver se conseguimos. Portanto, eu acho que o senhor Nuno Cardoso teve essa atenção, e eu tenho muita satisfação também como vianense a estar lá presente junto da SAD, que é um elemento agregado pela direção, mas que não é de Viana do Castelo. Quer dizer, os homens que fazem parte da SAD são os tais, é o tal grupo que se interessa pelo futebol, mas também numa vertente de comercialização. E, portanto, o vianense teve sorte, voltou a repetir, teve sorte. Acho que é uma SAD extremamente simpática, correta, honesta, e isso é muito bom. Eu já agora ia só lançar esta nota, porque, segundo também sabemos, há aí, pelo menos partiu já um convite por parte da direção do clube para alguns dos atletas que foram campeões nacionais em 99 de estarem também no Estádio Nacional no próximo domingo. Também é importante o chamar a este encontro alguns desses ex-atletas que também marcaram um tempo, digamos, no Sport Clube Vianense. Essa união, acho eu, que é muito importante, até porque isso une o Vianense. A vida do Vianense passa a estar mais junta, precisamente por 2 feitos extremamente importantes. É esta final e foi o de sermos campeões. Agora, eu não sei se são capazes de disponibilizar os atletas, porque alguns é fácil, são cá da zona e tal, mas também tínhamos atletas ali da zona do Porto, que era um bocado mais complicado. Mas eu acho que há um elemento lá na sede que tem as moradas e os contactos deles todos. Por acaso vou também fazer uma forcinha nesse sentido, porque acho que é interessante. Estamos a terminar. Sr. Armando, quer deixar uma mensagem final para os rapazes ou para a rapaziada, como o Sr. Armando costuma dizer, que vai disputar esta final no domingo? Será a prenda desejada que quererá ter, obviamente, neste aniversário? Não, eu não peço prendas para mim, eu peço prendas realmente para o clube, peço prendas para a cidade, peço prendas para os adeptos, para os associados, mas aquilo que eu gostaria de deixar, é aquilo que eu tenho feito no Facebook, é dizer, nós vamos porque havia sempre a receio, agora na segunda fase são clubes muito fortes, são clubes assim assados, e eu punha lá sempre, eu admito que sejam fortes, sejam fracos, mas nós vamos jogar com o nosso adversário, são 11 contra 11, e nós temos que marcar a nossa presença, e eu estou convicto que vamos ganhar. E, por acaso, tive sorte, porque, de modo geral, ganhamos sempre. E, portanto, é este também digamos que, o convite que eu deixo aqui à rapaziada que veste a camisola do Vianense, que têm sido heróicos, têm sido jogadores de muita qualidade, e de maneira que, e sobretudo de entrega, acho que isso que é importante, e eles domingo com certeza que vão ter essa entrega, porque não sei se vão ter mais alguma oportunidade, ou oxalá tenham, de pisar o relvado do Jamor com a camisola do nosso glorioso Vianense, e vamos ganhar. Muito bem, e é assim que fechamos esta nossa emissão da Viana Cidade do Desporto, lembrando que o Sport Clube Vianense joga esta final frente ao Atlético Clube de Portugal. Este domingo o jogo é às 4 da tarde, às 16 horas, com transmissão em direto e emissão especial aqui na Rádio JSFM. Nós despedimos-nos porque já não faltam tantas horas para vestir esta camisola,
e seguir rumo ao Jamor para acompanhar o Vianense e esperemos acompanhar também o trajeto da Taça de Campeão Nacional do Campeonato de Portugal até aqui a Viana do Castelo. Não é isso, Mário? Exatamente, vamos aguardar. Esperamos uma grande festa, julgo que também poderá estar a ser aí preparada, digamos, uma festa e uma recepção a toda a comitiva do Vianense, e julgo que todos os adeptos que vão estar em Lisboa, e que acredito que vão ser muitos, vão estar também depois com a equipa no regresso a Viana do Castelo. Eu sei que a viagem é um pouco mais longa e que se calhar já vamos chegar aqui um bocadinho tarde a Viana do Castelo, mas de qualquer forma haverá sempre tempo. Penso que inclusive poderão haver ainda algumas surpresas durante esse dia domingo, porque haverá aí também alguma coisa a ser preparada para que a festa possa ser acompanhada, digamos, de uma forma mais intensa. Julgo que haverá aí algumas coisas em perspectiva que iremos ter a ocasião de avançar também ao longo do fim de semana. É isso mesmo. Vamos chegar tarde, mas vamos chegar e esperemos chegar barulhentos a Viana do Castelo. Isso será sinal de que o Vianense volta a ser campeão nacional. Fechamos esta emissão agradecendo uma vez mais ao Sr. Amândio por ter estado connosco aqui nesta emissão. Muito obrigado e as maiores felicidades. Eu é que vos agradeço a oportunidade que me deram de falar do meu clube do coração. Obrigado. Muito bem, aqui ficamos então com o fecho desta emissão, prometendo voltar na próxima semana. São as despedidas em nome desta vasta equipa. Saudações desportivas onde e com quem quer que esteja. Até à próxima. FM